Os jogadores do Internacional voltaram a trabalhar no CT Parque Gigante após a folga da data FIFA e já se prepara para enfrentar o Fortaleza no próximo dia 11 de setembro pelo Campeonato Brasileiro. Algumas presenças importantes foram notadas na atividade. O goleiro Fabrício voltou a treinar, Wanderson fez atividades físicas e Bryan Aguirre realizou a sua primeira atividade como jogador colorado. A gente fala também do mercado de transferências, porque o futebol turco deverá apresentar uma contraproposta por Wesley, atacante do Inter que é pretendido pelo Besiktas. Gabriel Carvalho faz o seu primeiro jogo com a seleção brasileira sub-20. Entra em campo e participa da vitória por 2-1 sobre a equipe do México e a troca de dívidas. O Cruzeiro é mais um a notificar o Internacional em função de pagamentos que não foram efetuados. Enquanto isso, o Inter irá à FIFA para cobrar 2,5 milhões de euros do Zenit da Rússia. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 5 de setembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento que houve na parte da manhã no CT Parque Gigante, a reapresentação do grupo de jogadores depois dos 3 dias de folga dados após a vitória contra a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Nesse treinamento pela manhã, algumas informações importantes. 3 jogadores que foram destaque na atividade por voltarem aos treinamentos ou por realizarem o treinamento hoje. O primeiro deles é o Fabrício. O goleiro Fabrício teve um problema na tíbia nos últimos dias. Passou 3 semanas fora, ele teve uma pancada na perna durante um treinamento. E agora voltou a treinar normalmente. Fica à disposição, e é uma situação importante, porque o Inter não tem o Rocher para o jogo contra o Fortaleza na próxima quarta-feira. Portanto, existe uma disputa entre Fabrício e Antony. O Fabrício antes era o goleiro titular, o goleiro reserva imediato e que assumia a titularidade quando o Rocher não estava à disposição. Entretanto, o Antony foi muito bem nos últimos jogos, salvou a partida e o empate contra a equipe do Cruzeiro. Portanto, há a tendência de que o Antony seja o titular no estádio Beira-Rio na partida contra a equipe do Fortaleza. Outras 2 novidades da atividade. Wanderson, que tinha problemas musculares nos últimos dias, voltou a treinar. Fez uma atividade física no CT Parque Gigante, mas aos poucos está retomando o ritmo de treino e pode estar à disposição na partida contra o Fortaleza. E a terceira novidade foi o Bryan Aguirre, lateral direito recém-contratado pelo Internacional, que fez o seu primeiro treinamento no CT Parque Gigante como jogador colorado. O Bryan Aguirre vai trabalhar para estar à disposição para o jogo contra o Fortaleza. Nesta quinta-feira, ele realizou apenas atividades físicas também, mas é um jogador que deve estar à disposição na próxima quarta-feira contra a equipe do Fortaleza, tá? Avançando na pauta, eu gravei na tarde desta quinta um vídeo aqui no canal atualizando as estratégias da Liga Forte União, bloco de clubes do futebol brasileiro, do qual o Internacional está incluso e que está buscando negociações dos seus direitos de transmissão com emissoras de televisão. Uma parte foi vendida para a Rede Record, uma oferta de um jogo por rodada para transmissão em TV aberta por 200 milhões de reais. Isto já foi comercializado. A ideia agora é comercializar outros produtos para outras plataformas. TV fechada precisa ser vendido, streaming precisa ser vendido, outros canais de TV aberta podem também aparecer. E eu falo um pouco sobre essa estratégia que tem o Paulistão como case. É só clicar aqui para assistir. Para você que está na dúvida, será que foi bom negócio assinar com a Liga Forte União? Ainda não existe uma conclusão a respeito do tema, mas boa parte da discussão e dos argumentos que a Liga Forte União traz, eu coloco nesse vídeo aqui, tá? Avançando na pauta, a gente trouxe nos últimos dias a proposta do Besiktas pelo Wesley. O clube turco ofereceu 7 milhões de euros pelo atacante atualmente titular do Internacional. E essa proposta foi recusada pelo Inter, até porque o Inter tem só 50% dos direitos econômicos deste jogador. O que vem da Turquia é que o Wesley deverá ser procurado novamente pelo Besiktas e que o Besiktas deverá aumentar esta proposta para o Internacional, podendo chegar a 9, quem sabe 10 milhões de euros pelo atacante.
O Inter tem só 50%. E o Inter cogita pedir 12 milhões de euros pelo Wesley. Aí se os caras oferecerem 12, 6 milhões de euros para o Inter por 50% do Wesley, vai ser muito difícil segurar, mas é difícil que o Beşiktaş chegue nesse valor. Mas uma contraproposta será oferecida pelo clube turco. O Inter já se posicionou publicamente dizendo que não tem a ideia de vender o Wesley, que tem a ideia de manter o jogador no Beira-Rio, mas, por enquanto, existe esta negociação e essa tentativa, essa insistência do clube turco para levar o Wesley, tá? Na tarde desta quinta-feira, a gente também teve a informação de que o Cruzeiro enviou uma notificação para o Internacional porque a primeira parcela referente ao Wesley não foi paga. O Inter pagou 11 milhões de reais pelo Wesley, tá? Por 50% dos direitos econômicos do Wesley. E esse valor ele é parcelado. E a primeira parcela não chegou no Cruzeiro ainda. E o Cruzeiro notificou o Internacional. É a mesma situação do Thiago Maia. O Inter, assim como não pagou a primeira parcela do Thiago Maia, não pagou a primeira parcela também do Wesley. E aí os clubes estão notificando. O Inter diz que ainda tem uma margem de segurança para fazer esses pagamentos e irá fazer nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas já houve notificações apresentadas ao Internacional por estes pagamentos não terem sido realizados. Ah, mas o Inter só deve? Tem gente que deve para o Internacional também. E o Inter está entrando na FIFA para pedir o que tem direito na negociação de Yuri Alberto. A situação é a seguinte: o Inter vendeu o Yuri Alberto para o Zenit por 25 milhões de euros. E ficou com 25%. Aliás, o Inter ficou com 10% ainda do jogador. 10% dos direitos econômicos do Yuri Alberto ficaram ligados ao Internacional. O Zenit vendeu o Yuri Alberto para o Corinthians. Só que a transferência, ela não envolveu dinheiro. Ela envolveu jogadores. O Robert Renan, que veio parar no Internacional por empréstimo depois, é meio maluco. O Duqueiroz, que foi pro Grêmio. E também o Ivan, goleiro, que hoje é do Inter, tá? E que rescindiu o contrato dele com o Zenit da Rússia. Que ele foi pro empréstimo pro Zenit, aí depois foi pro Vasco da Gama. Mas esses 3 jogadores compuseram a negociação de Yuri Alberto indo pro Corinthians. E o Inter tinha 10% do jogador. Só que como foi através de troca de jogadores, o Zenit não repassou nada pro Internacional. E o Inter cobra, que tinha 10% da negociação e que quer 10%. O valor que o Inter entende que tem direito é de 2,5 milhões de euros. Porque entende que os jogadores repassados ao Zenit geraram um valor de 25 milhões de euros. Então o Zenit pagou 25 milhões de euros e depois repassou ele para o Corinthians em troca de jogadores que valiam 25 milhões de euros. Logo, o Inter entende que tem 2,5 milhões de euros para receber do Zenit e está acionando a FIFA, que vai arbitrar a respeito desse caso. Vai determinar se o Zenit de fato tem que pagar ou se não tem que pagar ou se tem que pagar menos. Essa é a ideia do Internacional, essa valoração de 2,5 milhões de euros do valor que tem a receber. O Inter com certeza tem valores a receber e quem vai definir isso agora é a FIFA, tá? Por último, a gente teve nessa quinta-feira a Seleção Brasileira Sub-20 enfrentando o México e Gabriel Carvalho entrou em campo. Aos 25 minutos do segundo tempo, o jogo já estava 2-0 para a Seleção Brasileira. Ele entrou em campo, participou do jogo, levou um cartão amarelo, inclusive. Viu o México diminuir o placar para 2-1, mas a vitória da Seleção Brasileira Sub-20 foi estabelecida. Gabriel Carvalho entrou no segundo tempo como meia centralizado, não teve muitas chances de gols criadas a partir dali, mas a Seleção Brasileira venceu e agora, no dia 8 de setembro, o segundo amistoso, também contra a Seleção do México, também no estádio de São Januário. A primeira aparição de Gabriel Carvalho com a amarelinha aconteceu. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? E tem odd envolvendo o Internacional, sim, porque Brasil e Equador entram em campo nesta sexta-feira pelas eliminatórias da Copa. E a odd para o Ener Valencia marcar a qualquer momento é de 4,76. É uma boa odd para você jogar. Eu gosto da KTO porque a KTO diz para você, não tenta ficar milionário, não tenta resolver a tua vida na KTO, não despeja na KTO recursos que você usaria para sua vida. A KTO, como qualquer casa de apostas, a KTO é para você se divertir. É para você olhar o jogo do Brasil e ficar torcendo por um gol do Ener Valencia, porque vai te dar uma graninha ali que você jogou. É pela diversão a KTO, tá? Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!